A Alemanha anuncia gel que restaura a cartilagem. Será que a Alemanha descobriu a solução para a artrose? Veja esse vídeo. Esse gel agora que até me fizeram essa pergunta para explicar sobre um medicamento que se chama Chondrophila, ele é até um pouco mais antigo. Eu estive até pesquisando na internet e vi que tem muitas pessoas já falando há mais tempo, parece que é de 2013 esse medicamento. É um medicamento que foi fabricado na Alemanha a princípio. A intenção dele foi tentar curar problemas de cartilagem de articulação, principalmente de joelho naquela época. Existia uma técnica onde a gente fabricava células no laboratório e depois implantava isso para o joelho, dali a algumas semanas. Então a gente primeiro tirava as células, fabricava no laboratório e implantava. Então tirar era uma cirurgia, fabricava no laboratório e implantava. É uma coisa complexa, né? Bem complexo, parece ser. Esse medicamento prometia que uma injeção naquela lesão que você tinha dentro da articulação ia fabricar cartilagem nova. E ponto. E daí, com o tempo, hoje já se passou bastante tempo, a gente descobriu que isso realmente não fabrica cartilagem nova daquele tipo de cartilagem que a gente tem, que é a hialina. Cartilagem hialina é a nossa cartilagem natural. Quando a gente tem uma lesão pequena, muitas vezes o corpo mesmo faz uma cicatrização daquele defeito, como se fosse uma ferida na pele. A gente cicatriza com uma coisa que a gente chama de condrocartilagem. Então é um tecido diferente da cartilagem hialina. E também com esses medicamentos, ele ajuda, ele seria uma matriz, uma matriz é como uma forma para que produzisse cartilagem ali em cima, mas dessa condrocartilagem. Até hoje tem muitas lesões que a gente não tem muita certeza se isso vai ser bem importante, esses medicamentos, ou se o próprio corpo não cicatriza isso. Esse é apenas um medicamento. Hoje vocês veem que a gente tem colágeno, que a gente injeta na articulação, tem ácido hialurônico que a gente injeta na articulação, todos na tentativa de melhorar tanto o funcionamento, esse óleo que a gente tem, é um líquido sinovial que a gente chama, seria para ajudar o funcionamento da articulação, mas nenhum deles assim conseguiu, parece com certeza, nos dizer para esse tipo de lesão, esse medicamento é melhor. Para outro tipo de lesão, a gente tem outro tipo de medicamento. E isso está tão estudado agora por muitas pessoas interessadas no assunto, que dentro da ortopedia, agora no último congresso que nós tivemos de quadril aqui no Brasil, que foi em Foz do Iguaçu, teve uma sessão já só dedicada ao estudo de como estão indo esses medicamentos e até que ponto a gente sabe utilizá-los bem e até que ponto não se deveria utilizá-los. Porque isso está muito indiscriminado, todo mundo está usando esses medicamentos, né? Até parece ser uma briga entre médico, outras pessoas da área da saúde, que todos estão fazendo injeções dentro das articulações, mas muitas vezes não sabe nem direito que não é só fazer a injeção, esse é o menos sério, tecnicamente. É sério no sentido de cuidar com uma infecção, né? Mas o que a gente está colocando ali dentro e qual o efeito que vai ter para aquele tipo de doença. O que a gente sabe mesmo é que a artrose severa, a artrose grave, não tem soluções melhores do que as próteses hoje, tanto em joelho como em quadril. Existem próteses de outras articulações, do dedo, do tornozelo, do cotovelo, elas são mais restritas. O que é restrita? O grau de solução delas é diferente do joelho e do quadril. O ombro funciona muito bem também. Cotovelo, punho, dedos, tornozelo são bem mais restritos. Quanto a esses medicamentos, eu acho que nós vamos demorar um pouquinho ainda para nós descobrirmos tanto a indicação é para que tipo de doença ele serve, mas daí nós temos que descobrir para que doença e que tipo de medicamento também, porque tem muitos. O ácido hialurônico mesmo, nós temos vários tipos de tamanho de molécula, tanto os nomes de ácido hialurônico são vários no mercado e também o tipo de composição deles, um é diferente do outro. A gente não sabe isso direito. Então, eu não faço medicina regenerativa, eu sou cirurgião, eu não faço essa especialidade hoje que está se tornando uma especialidade, eu acredito que vai se tornar, né? São pessoas dedicadas ao estudo desses medicamentos e a essas doenças, né, o grau de uso disso.
Então, sempre que existe essa dúvida, quando tem uma pessoa que potencialmente a gente acredita que possa ter benefício com isso, eu procuro indicar para alguém que entenda lá na clínica para que a gente direcione aquela pessoa que estuda bastante sobre o assunto, consiga indicar melhor e até proteger a pessoa que precisa disso, que é o doente, né? O foco tem que ser o doente melhorar e ter uma expectativa do quanto ele pode melhorar com aquilo com o menor risco possível. Eu já faz algum tempo que eu faço medicina e a medicina é uma das profissões que tem que trabalhar com soluções científicas, que a gente chama. E o que é uma solução científica? Solução científica é alguma coisa que já foi testada, então pessoas se propuseram a testar, tanto na parte do doente como na parte do pesquisador. São pesquisadores que fazem isso. O que dá certo, a gente introduz dentro da nosso rol, da nossa relação de terapias que funcionam, dando uma expectativa para quem precisa disso, do quanto ela pode melhorar, até dos limites daquele remédio. Então, nós temos que ser científicos. Eu, como médico cirurgião, eu aplico só terapias que são testadas já. Aquilo que é testado e eu tenho uma expectativa do quanto pode melhorar para aquela pessoa, né? Nós não podemos confundir isso com tecnologias novas. Se a gente for contra tecnologias novas, nós não teríamos o celular. Isso só veio para ajudar. A tecnologia nova fez o mundo produzir muito mais alimento, as doenças serem muito mais controladas e a nossa qualidade de vida, o nosso modo de vida ficar muito mais confortável. Isso melhorou o modo como nós vivemos de uma maneira tal que viver demais está sendo um problema para o mundo, tanto em realocação de recursos dos governos, de todo mundo, porque as pessoas continuam sendo ativas, trabalhando após 70, 80 anos, 90 anos, não é incomum. Eu não quero que achem que a gente não pensa que novos medicamentos são importantes. Claro que são importantes. O que nós estamos questionando é a maneira como nós vamos utilizar isso, né? Tem que existir uma maneira científica. Tem que ter uma boa indicação e uma boa possibilidade de melhora, uma probabilidade que a gente chama de expectativa, né? E aí, tendo isso bem alinhado com a pessoa que precisa desse tratamento, acho que é ótimo. E com certeza isso está indo para um lado, a gente está, muitas pessoas estudando isso, vai fazer com que logo a gente saiba bem para que doenças vão servir esses medicamentos e qual a expectativa de melhora nessas doenças. A pergunta que resta, que fica, o que nós devemos fazer com tanta informação, então? Será que eu vou procurar para a IA vai me aconselhar melhor? Talvez, né? A IA reúne todas as informações que nós temos escrito e nos dá uma informação. A pergunta que resta é como nós vamos fazer com esse nível de informação, com essa quantidade de informações que a gente tem na internet, que a gente tem do meio médico até pela internet. Hoje todos os médicos têm uma ação, como eu estou tentando gerar aqui uma informação. E que literatura nós temos que acreditar, né? Já que quando a parte científica ela não está bem delineada, quando ela está bem estruturada, vamos dizer assim, ela vira um livro-texto que nós chamamos. Livro-texto é aquilo que a gente estuda na faculdade, que a gente tem um livro grosso assim, mas normalmente é um livro que já está, a gente chama de defasado, porque ele só trata de coisas bem consolidadas, bem estudadas. E em que mundo nós vivemos hoje? Nesse mundo muito rápido. Então talvez a gente não queira essa informação do livro. A gente nem aceita essa informação. Então essa pergunta é muito difícil de responder. Eu tenho dificuldade de responder essa pergunta. Mas eu tenho uma coisa que eu uso, que eu tenho, que é um valor meu. Que se eu sou médico e eu vendo uma coisa que é científica, talvez eu tenha que frear um pouquinho essa rapidez que eu quero de informação e de resultado, principalmente. E, às vezes, esperar um pouquinho isso se definir, isso ficar comprovado. Isso demora um pouquinho de tempo. Às vezes, demora na medicina alguns anos, né? Então, quando eu tiver dúvida, talvez seja a hora de eu esperar um pouquinho ou procurar entender melhor aquilo que está acontecendo, até com uma outra opinião. Acho que vale a internet, dentro do filtro que a gente tiver,
O médico representa a parte científica, porque ele é que lê essa parte científica e consegue filtrar o que é bom e o que não é tão bom. E com certeza a tecnologia hoje, na velocidade que ela anda, ela vai demorar menos tempo do que demorou para fabricar, por exemplo, um celular. O primeiro celular ele demorou muito tempo para ser fabricado, mas quando ele fabricou, todo ano tem um melhor no mercado, tanto que agora está até bem consolidado, saturado até, né? Então isso deve acontecer com esse tipo de informação desses medicamentos que nós chamamos de condroprotetores, né? Para cartilagem, para articulação, para esse problema da artrose, que a todos nós interessa. Se você gostou do vídeo e gostou desse conteúdo, pode passar adiante ou se inscreva no canal, sempre tem novidade aqui. Até!